Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris, esse é o Ancião da Cidade, esse espaço de muito amor, de muito cuidado e de muito respeito a um tema que hoje é a principal questão dentro das discussões sociais, morais, filosóficas, cotidianas, desse contexto muito maior do que é viver, né? Então, quando a gente olha para a beleza da experiência humana e tudo que está sustentado e conectado com isso, o tema da ansiedade passa a ser uma questão cada vez mais relevante. E aqui no Ancião da Cidade, e eu digo sempre, né, o ancião não sou eu, o ancião é esse lugar lá dentro que está guardado, que por muitas vezes a gente esquece de acessar, que está ligado à nossa conexão maior, esse ancião, essa anciã, que na hora que a gente mais precisa, está disponível. Que a gente possa cada vez mais olhar e sempre que a gente precisar, que a gente possa acessar esse lugar. E hoje eu estou muito feliz porque nessa jornada aqui de quem tem que estar comigo vivendo esse processo e compartilhando conteúdo, compartilhando vivências, aqui hoje eu recebo uma mulher muito poderosa, que tem uma história incrível e que, desde que se conectou na minha jornada, agregou ainda mais uma camada muito interessante, assim, com as suas inquietudes, com a sua forma de ver a vida e, fundamentalmente, com o impacto que ela gera dentro do que ela faz hoje nas suas múltiplas formas de ser uma mulher que está dentro do ambiente corporativo, que está numa cidade como São Paulo, mas está aí vivendo experiências globais e que hoje pode estar aqui junto com a gente compartilhando um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Eu estou aqui hoje com a Lígia Cassola, seja bem-vinda. Obrigada, querido, muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite. Fui pega de surpresa um dia com a sua mensagem e eu senti assim uma vontade muito grande de corresponder. Então, na hora eu já respondi, já marquei o horário com você. E o que eu estou sentindo hoje, o coração quentinho, só confirma que é aqui que eu tinha que estar hoje. Uau, que bom, seja bem-vinda. Obrigada. Lígia, para a gente começar trazendo esse nosso contexto aqui e dialogar ainda mais de como é que a ansiedade está presente dentro da sua jornada, né? Às vezes a gente acha e olha a ansiedade como algo ruim, mas não necessariamente ela ocupa esse lugar, né? A ansiedade ela é uma questão boa, até certo ponto, né? Sim. Porque aquele friozinho na barriga, aquela vontade de sonhar, de se desafiar, ela é uma ansiedade boa, né? O ponto é como que a gente lida com ela e que a gente dá o tom e a temperança dentro dela na nossa vida. Com certeza. Mas antes da gente abrir essa camada, eu queria trazer primeiro quem é a Lígia aqui e que você pudesse dividir a sua história e contar pra gente. Quem é a Lígia? Olha, eu vou começar dizendo que uma das grandes descobertas da vida é descobrir que eu também tenho que descobrir quem é a Lígia, e essa é uma tarefa de vida. Né? O que eu sei da Lígia até hoje, a Lígia é uma mulher de 38 anos, filha da dona Sueli, do Sérgio, ou Jacaré, a gente chama ele de Jacaré. Minha mãe já é desencarnada, meu pai é vivo, sou a irmã mais nova, tenho uma irmã chamada Renata. Sou líder, gestora de pessoas há mais ou menos 12 anos. E nos últimos 8 anos eu trabalho sempre trabalhei na área de comércio exterior, logística, compra, supply chain. E nos últimos 8 anos eu trabalho mais especificamente na área jurídica. Então, todo mundo me olha às vezes e fala assim, você é da arte? Não, eu sou do compliance. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa surpresa, eu gosto das pequenas incoerências que, na verdade, trazem interesse. Então, acho que isso é uma boa informação, uma informação bastante importante sobre a Lígia. A Lígia, ou eu, sou formada em Relações Internacionais, Gestão de Comércio Exterior, então venho realmente de uma carreira bem corporativa.
E nos últimos anos resolvi abrir uma segunda aba, e essa aba é a psicoterapia junguiana. Então também sou psicoterapeuta junguiana e venho explorando esse caminho também aí. Não sei exatamente o porquê, é um chamado de alma e a gente descobre depois, porque nem tudo a gente precisa saber o final do filme, né? É isso, a gente às vezes quer encontrar todas as respostas, né? E não é sobre encontrar as respostas, né? Exatamente. Acho que é muito mais do que isso, né? Exatamente. É a gente se colocar a serviço e se permitir também não querer ter controle do todo, né? Porque a gente é tão desse lugar de ter controle do todo. Tão bom ter o controle, né? E aí, às vezes, a gente experienciar, sair um pouco do controle traz muito mais força, né? E tá aí um tema que traz ansiedade, né? Sair do controle. Esse para mim, é o principal exercício que eu tenho feito, sabe? Nas minhas práticas para lidar com a ansiedade, principalmente pela forma como eu fui educado, eu tenho buscado cada vez mais esse exercício de, se experimenta a não estar tanto no controle, né? E olha que legal, né? Você traz a perspectiva de um lugar de psicoterapeuta e trouxe também a perspectiva de alguém que está mais de 10 anos no fluxo de gestão de pessoas, né? Sim. E você sabe a complexidade que é lidar com as relações, sustentar relações, e principalmente relações onde você tem aspectos culturais diferenciados, né? Porque no comércio exterior, você também lida com variáveis culturais, né? Sim. E eu queria explorar um pouquinho, já que você trouxe aí dentro da sua trajetória, essa gavetinha da incoerência, que eu adorei a forma como você trouxe, como é que isso ganha força dentro da Lígia? Eu acho que a principal coisa é a gente dar espaço para as incoerências, para começar. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente está formando a nossa personalidade na primeira metade da vida é precisar se definir. Precisar colocar contorno sobre quem a gente é e quem a gente não é. E quando a gente vai para esse outro lugar, na segunda metade da vida, e eu ainda estou começando, né? Jung dizia que a vida de verdade só começa após os 40. Então, nessa perspectiva, talvez eu nem tenha ainda começado, eu estou só ensaiando. Mas o que as incoerências trazem, na minha opinião, é, na verdade, a possibilidade de assumir uma inteireza. Porque quando a gente rejeita essa incoerência dentro da gente, a gente cai na unilateralidade da ação. Então, é negando ser quem somos que a gente se torna quem a gente acha que a gente não é. Porque esse é a grande ironia da vida, né? Então, quando eu entendi isso, eu passei a ter muito mais reverência, né? Muito mais respeito às minhas incoerências. Uau. E olhar para elas e falar, tá tudo bem. O objetivo da vida não é ser completo ou perfeito, mas é ser inteiro. E eu acho que faz parte a gente assumir a humanidade dentro dessa experiência. Claro, claro. Olha que lindo isso que você traz, né? Isso dialoga totalmente com a forma como a gente se respeita, né? Como a gente se percebe e aonde que estão ou não os limites que a gente se coloca, né? Reconhecendo que somos seres humanos, reconhecendo que dentro da dinâmica da forma como a gente está vivendo e fazendo as nossas escolhas, tem várias outras coisas que estão o tempo todo nos colocando, não vou falar à prova, né? Mas estão nos colocando num lugar de ser questionado, da gente estar o tempo todo em check, né? Uhum. Que escolha é essa que você vai fazer para a sua vida? Parece que desde quando a gente vem para esse plano, a gente está o tempo todo sendo guiado. Você precisa fazer escolhas. Você precisa tomar decisão, você precisa entender quem você é nesse mundo. E muitas vezes é só reconhecer, né, e se colocar nesse lugar que as coisas acabam emergindo, né? E isso naturalmente, para mim é tão poderoso isso que você trouxe, Lígia, que talvez quando a gente traz o tema da ansiedade, se a grande maioria das pessoas entrasse nesse nível de percepção e entendesse que é sobre isso, talvez muito do que a gente vê hoje, do desencadeamento em doenças da mente e outras consequências mais danosas a partir disso, talvez seria muito mais simples e muitas coisas seriam resolvidas. Eu acho, assim, para mim, a ansiedade ela está diretamente relacionada a dois outros temas. Tá. A perfeição, né? A perfeição ou a imperfeição, né? Então, e a necessidade do controle mesmo, o poder. Na verdade, o tema seria o do poder.
Então, o que eu quero dizer com isso é, quando eu me vejo mais ansiosa, são os momentos que eu estou me cobrando, então tem uma relação de poder em relação a mim mesma, de ser aquela imagem que alguém colocou sobre quem eu deveria ser. E não me leve a mal, assim, a história do fazer escolhas é muito necessária, na minha opinião. E sempre me vem na cabeça o trecho do Alice no País das Maravilhas. Você sabe o quanto eu amo. Alice no País das Maravilhas é um livro muito mais do que um pequeno livro de crianças. Mas me lembro sempre daquele trecho do coelho, que quando a Alice pergunta por que caminho eu vou... Não é o coelho, na verdade, acho que é o gato. Que ele fala, para onde você quer ir? E ela não sabe, ele vira e fala, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exato. Então, eu acho que sim, a gente tem que fazer escolhas. Mas a gente tem que olhar que nesse caminho, parte das escolhas não são nossas. A gente não tem como controlar todas as variáveis da vida. E quando eu me vejo mais ansiosa, eu percebo que é quando eu estou tentando controlar todas as variáveis da minha vida e de repente, o que eu estou tentando fazer é impedir o milagre. Eu chamo de milagre, né? Para mim, uma frase que sempre me ajuda, né, falando de práticas, é uma frase que eu criei para mim mesma, um mantrazinho que eu falo, se eu não der espaço para o milagre não acontece. Então, se eu tentar controlar tudo que acontece à minha volta, eu não posso ser surpreendida com o luminoso, com essa coisa, com essa força incrível, que eu chamo também de milagre. Então, para mim é isso, assim, é o diálogo de que, quando eu estou tentando controlar, porque, na verdade, eu estou atrelada a... Alguma parte minha está atrelada a uma necessidade de me mostrar perfeita. E aí eu caio nessa triangulação. E aí isso me gera uma sensação de urgência maior, de ameaça maior, e a ansiedade sobe. Então, para mim, eu sempre volto para essas pequenas práticas e lembretes que vão lembrando também a nossa pequenez, né? Esses dias eu vi um meme maravilhoso, falando assim, gente, às vezes a gente só precisava admitir como a gente é pequeno no tamanho do universo, né? E é muito sobre isso, né? Lígia, olha só, enquanto você estava falando, assim, parece que eu fui construindo algumas questões aqui, né? Dentro da sua fala. Você traz o poder das escolhas, clássico, como o Alice no País das Maravilhas e realmente tem um poder extremamente profundo, que é essa nossa capacidade da gente fazer escolhas. Eu vejo isso porque a grande maioria, e a gente sabe que a minoria tem acesso a muitas coisas e uma grande maioria não tem, né? Então, já começa por aí, e isso impacta diretamente nas nossas escolhas. Sim. E muitas vezes a gente está fazendo escolhas na nossa vida baseado no que o outro quer e não necessariamente naquilo que realmente faz sentido para a gente. E quando a gente está fazendo escolhas a partir da perspectiva do outro, naturalmente entra uma outra camada que é saber e aprender a lidar com expectativa que, quando ela não é atendida, ela constrói frustrações e essas frustrações elas levam a gente para outros lugares. Então, acho que você já traz um ponto super importante aí que faz sentido a gente olhar para isso, né? Como é que a gente dialoga com as nossas escolhas e como é que a gente lida quando as nossas escolhas não são atendidas e o campo da frustração está presente dentro da nossa vida. Um outro ponto é muito sobre a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. E me parece que muitas vezes a gente transforma algo que é muito mais simples e que basta a gente colocar energia no simples, a gente coloca de uma forma tão grande, né? Que muito das vozes internas, né? Tem umas vozes, eu não sei você, mas eu tenho várias. Eu já identifiquei pelo menos 7 personalidades dentro de mim. Então, e aí tem hora que a gente pega essas personalidades e dá força demais para elas. E aí elas viram coisas monstruosas que não necessariamente elas ocupam esse espaço tão grande na nossa vida, né? Então, eu tenho essa sensação de que às vezes a gente poderia ter escolhas e caminhos muito mais simples, né? Muito mais leves, e a gente fica sofisticando o que não precisa de sofisticação, né? Assim, sobre o primeiro ponto, eu acho que dá para resumir muito simples com um bordão que eu sempre falo, assim, quando o negócio tá caótico, eu sempre falo, gente, expectativa é a mãe da decepção, ponto. Então, assim, a partir do momento que você colocou uma expectativa sobre algo, é preciso saber que quanto maior a expectativa, maior a possibilidade de frustração. É isso. E aí, eu acho que o campo das escolhas, a gente precisa fazer um ajuste
que é a relativização da escolha. Sim, a gente tem que fazer escolhas. Sim, nós temos que nos tornar protagonistas das nossas vidas. Porém, não, a questão da escolha ela não é absoluta, ela, na verdade, é relativa. Há uma capacidade limitada do tipo de escolhas que nós podemos fazer. E para mim, a grande questão é isso, é a gente olhar para esse tema da escolha e saber tirar a proporção adequada dela. Na minha opinião, o que a gente pode escolher? A gente pode escolher como nós vamos reagir a determinada situação. E que caminhos a gente pode fazer dentro das possibilidades da situação. Então, a partir do momento que a gente está numa situação e a gente se vê fantasiando que o mundo deveria mudar, é a mesma coisa que você está jogando uma carta de baralho e aí, sei lá, estamos jogando pôquer. E aí você pegou uma mão completamente ruim, aí você fala assim, não, mas eu preciso de cartas novas. Ninguém pode, dentro das regras do jogo, pegar e simplesmente jogar suas cartas e falar assim, eu quero um kitzinho novo. Claro. Você tem que fazer o melhor com as suas cartas. Né? E eu acho que é esse o tema fundamental para mim. É a gente olhar a questão da escolha sobre eu só posso controlar que tipo de reação eu vou ter sobre uma escolha, sabendo que a gente tem também uma capacidade limitada de controlar a reação. É isso aí, isso eu já ia te perguntar. Porque nós somos as personalidades, né? As personalidades são os nossos complexos. E os complexos são uma forma automatizada da consciência aliás, da consciência e da inconsciência, de reagir a determinados padrões de comportamento, né? E aí a gente já está olhando para um lado bem junguiano da coisa. Então, a gente também tem que se observar, e dentro desse lugar eu acho que a imperfeição, a humanidade, cabe, que por mais que eu queira ter controle das minhas escolhas, eu vou ser um estoico, eu vou, né, a gente só pode controlar o nosso ambiente. Maravilha, só que a gente tem as nossas pendências, né, os nossos temas não resolvidos, e a gente tem que saber que às vezes a gente vai ser sim controlado. O Jung dizia, nós não temos os complexos nos têm. Uau. Então a gente tem que também aprender a se relacionar com o complexo. E dar espaço para ele na hora adequada, senão ele vem. Olha só, né? A gente precisa aprender a se relacionar com o complexo, né? E veja como é amplo isso que você traz, né? A partir da perspectiva de Jung, né, Lígia? A gente está na era da complexidade. Uhum. A gente vive caos, incerteza e várias outras questões postas à mesa que parece que está o tempo todo nos colocando em xeque na vida, né? Uhum. E aí eu vou lá na educação básica, né? Onde a gente começa a acessar o nosso processo de desenvolvimento, né? Enquanto criança, e depois a gente vai se formando enquanto indivíduo. E aí quando a gente vai percebendo, né? E trazendo um pouco da antroposofia aqui, a gente vai se percebendo enquanto ser humano e como que o ser humano ele vai crescendo e vai percebendo essa dialética da vida. Uhum. Como é que a gente, então, na era da complexidade, a gente pode organizar as perspectivas da nossa vida? Ou, afinal, não existe organização sobre as perspectivas da nossa vida, né? Que eu acho que esse vou jogar mais uma frase aqui. Eu tô bem marqueteira, né? Vai lá, adoro. Esse também é do Jung. Em todo caos aparente, há um cosmos e uma ordem oculta. Isso, para mim, é uma frase que me marcou muito quando eu li. E me lembra, basicamente, o seguinte, que há muitos anos atrás, quando nem existia a ciência, né, existiam os curandeiros, os xamãs, tudo funcionava à base de magia. O que é a magia? A produção de imagens psíquicas, né? Uhum. E o que é a ciência? A ciência foi quando começou a se entender as relações causais de cada fenômeno, a interação entre esses fenômenos, e começou a conseguir, o ser humano começou a conseguir controlar um pouco o resultado esperado. Isso virou uma cognição da fé. Isso é a ciência, né? Então, se eu olho para essa construção,
no meu diálogo interno, eu olho e falo assim, eu posso não estar entendendo nada. Pode parecer que isso é um caos completo. Mas se eu estou aqui, há uma razão. Eu não entendo. Talvez alguém que me guie, e aí a gente volta para as questões de fé mesmo, né? Fé, para mim, é uma crença visceral de que tem algo que está olhando o nosso caminho. Cada um tem a sua crença sobre o que é esse algo, se é Deus, se é Jung chamava de self, enfim, é algo. Os nossos mentores ancestrais, do que quiser chamar, orixás, enfim. Mas tem algo ali, tem uma orquestração. E eu acho que o que você falou também uma hora me lembra muito, que é o seguinte, às vezes o que está por trás é você precisar ser veículo de algo que não necessariamente vai fazer bem para o seu ego. Então, como que isso funciona na prática? Funciona na humildade, de a gente saber que, às vezes, os nossos melhores planos de dominação do mundo e do universo vão dar completamente errado. É isso. Porque o nosso papel ali não vai ser construir algo. Talvez o nosso papel ali seja trazer à tona uma sombra que precisa ser revista. E se você está no papel da sombra, você vai virar o bode expiatório daquela dinâmica. E está tudo bem. Né? Então, como é que a gente consegue também aceitar a nossa insignificância de que nem sempre o papel que a gente quer servir é o papel que nos querem que seja servido. É isso. Né? Então, para mim, é essa forma que eu consigo dialogar com esse caos. É olhar para isso e falar, e se fosse uma outra pessoa controlando o meu The Sims? Porque, a verdade, a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente estima. Então, a gente só pode fazer isso mesmo. A gente tem que tentar trazer dentro de nós uma ordem interna para navegar no mundo de fora e no mundo de dentro. Nossa, eu ficaria aqui, eu acho que algumas horas te ouvindo nessas inúmeras perspectivas, né? Porque em uma fala, você trouxe algumas boas perspectivas que a gente teria, acho que, episódios para poder explorar. Mas eu vou pegar essa sua última, porque aí, para poder trazer e ancorar um pouco tudo isso que você abriu aqui, né, Lígia? No campo das práticas. O que você faz na sua vida, ou nas suas práticas da sua vida, para deixar isso mais leve, né? Ou, no mínimo, um pouquinho mais, sustentar um pouquinho mais isso, né? Olha, eu sou bem cabeção, né? Assim, na minha vida prática, né? Até porque eu venho do mundo corporativo, trabalho na Meta, né? E no time global, então o ritmo é muito acelerado. É muita perspectiva diferente com culturas. Muita. Né? E também, assim, times, como a minha área é central, né? A minha área está dentro da estrutura jurídica, a gente tem todas as áreas de negócio e urgente, né? A urgência é relativa. Todas as áreas chegam para nós com isso é urgente, precisa ser feito agora. Como que você coloca tudo isso em perspectiva? Claro. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Na prática real, é olhar para tudo que você tem que fazer e se perguntar. Isso eu tenho na minha mesa, lembrei, porque eu adoro aquele perfil do Instagram que tem a Dênia. Não sei se você já viu. Depois de mas enfim, eu comprei uma agenda. Tá. E aí veio uma plaquinha. E aí na plaquinha tem um negocinho que fica na minha mesa, que é assim, é a Dênia, né, essa personagem, falando assim, é urgente para mim ou é urgente para você? Tá. E eu deixo na minha mesa do escritório, claro. E o pessoal já sabe. Primeiro que, assim, essa é uma das práticas. Eu coloco para mim mesmo pequenos tokens, assim, que me trazem alegria e que também me trazem um certo aterramento. Então, na hora que eu tô acelerada, alguma coisa... O que é que eu posso bater o olho e me dar uma perspectiva? Essa plaquinha é uma delas. É urgente para mim ou urgente para você? Né? Claro, lógico. A primeira placa. E isso só de estar no meu campo visual, enquanto eu estou na correria do meu dia, ajuda no seguinte lembrete. Tá, entendi que o seu problema é urgente. Explica para mim o que está por trás disso. Então, dialogar também é a história de você também não levar para si a verdade do outro. Eu acho que, voltando ao que você tinha falado sobre a expectativa nossa, etc., só da gente também poder ter esse diálogo e falar assim, legal, fala para mim o que está em jogo, o que está acontecendo,
Às vezes o que está acontecendo é só que a pessoa está tão acelerada que ela também está sem perspectiva. Porque quando a gente fica também bastante acelerado, emocional, a primeira coisa que a gente faz é desconectar do corpo. Com certeza. Então, às vezes, a própria urgência diminui se você dialoga com a pessoa que está na sua frente. Né? Então, essa é uma prática. E por que eu falei que eu sou bastante cabeção? Porque eu queria muito dizer que eu faço yoga todas as manhãs e eu medito 4 horas por dia. E a verdade é que muitas vezes eu estou muito agitada para fazer isso. E o que foi funcionando para mim? De manhã, se eu estou muito agitada, eu vou para a academia e eu faço pelo menos 30 minutos de esteira. Porque aí a gente está falando mesmo das questões de neurociência, claro. De fazer... É como se fosse aquela prática de... acho que é EMDR, que você vai treinando o lado esquerdo e direito do corpo, né? Sim. Então, assim, só de você bater a mão na perna esquerdo, direito, você vai reconectando. Para mim, a ansiedade está diretamente ligado com desconexão com o corpo. Então, a esteira, por exemplo, é um lugar que, quando eu estou muito agitada, eu vou... Aí os primeiros 15 minutos é uma tortura, eu quero parar a todo minuto, e depois os outros 15 minutos eu uso para pensar, porque aí parece que a mente clareia. Então tem uma questão também de brigar interno, né? E aí, no final, o que funciona para mim é eu diminuir o tamanho do meu problema. Porque para mim a ansiedade ela está muito relacionada à antecipação de todos os problemas que a gente tem que enfrentar para resolver aquele problema. Olha só, eu vou pegar essa sua fala, porque você estava trazendo as suas práticas e isso vai muito com a forma como eu tenho cada vez mais olhado para a minha vida, né? Entendendo no campo, né, da fisiologia, né, no campo da biologia e no campo da própria neurociência, né? Olhando como é que a gente organiza essas perspectivas e traz isso na forma como a gente lida na nossa vida, né? Atividade física é básico, né? E às vezes a gente não é educado para cuidar desse campo, né? E entender qual é o momento que eu vou para yoga e qual é o momento que eu vou para academia e qual é o momento que eu vou correr no parque. Acho que cada um começa a estabelecer essa conversa. Eu venho de um histórico que eu tinha uma conversa no CrossFit, hoje eu tenho uma conversa no yoga, né? E aí eu falo, cara, você foi pro extremo? Não, não fui pro extremo, mas eu acho que no momento de vida que eu estou, eu também vou percebendo qual é essa fase, qual é esse momento. Beber água, a nossa capacidade de entender que nós somos água, né? E como que a gente está se hidratando, porque quando a gente se hidrata, a gente fica mais fluido, a gente fica mais leve e a gente consegue lidar com as nossas questões. Alimentar. Né? Às vezes no mundo corporativo a gente acha ansiedade, assim, né? É só comer, beber água, fazer atividade física. É verdade. E às vezes a gente transforma isso em algo tão complexo, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir acessar. Mas a pergunta é, será que você está fazendo a sua parte? E eu comecei a trazer isso para mim. E você falando me levou nesse lugar, porque minha vida passou a ser mais leve, e olha que eu lido com questões complexas o tempo todo, quando eu comecei a entender que sim, faça bem feito o básico daquilo que você precisa fazer para você, que você vai colher muitas coisas positivas dentro dessa relação. E pensando em práticas, Lígia, e eu me perdi aqui porque você já me levou num lugar tão massa, assim, que... Eu e você junto é um problema. Muito sentido para mim. Mas o que eu quero voltar aqui e acessar tá nesse lugar de como é que a gente faz, a partir das práticas, a nossa vida ser mais leve. Porque quando você fala, eu vou para esteira, os 15 primeiros minutos parecem uma tortura, mas depois ali eu já me conecto comigo, e aí o meu dia começa na forma e na dinâmica que eu vou vir, porque eu preciso tomar decisões complexas. Você está numa companhia global, né? Você faz a sua dinâmica de vida conectando com pessoas que não necessariamente elas vêm do mesmo lugar cultural. Sim. Né? Porque o fator cultural... ele é importante no seu dia a dia, né, Lígia? Sim, com certeza. O mesmo problema que você coloca na mesa, quem está aqui no Brasil olha diferente de quem está no Japão. Já começa aí. E o problema é o mesmo. Exatamente. Só que tem uma camada cultural que muda toda a regra do jogo. Sim. E como que a gente consegue dialogar com tudo isso? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria colocar uma questão aqui que eu acho que é importante sobre a sua perspectiva e sobre esse diálogo com a ansiedade, que é como é que o fator cultural ele te faz permanecer no centro, né?
Ou não te faz, né? Não, Talvez. eu acho que o fator cultural, ele na verdade não faz você permanecer no centro. Só para fechar o tema que você começou a abrir, eu acho que a chave pode, eu suspeito, né, que a chave pode estar na questão da idealização das coisas. Tá. Então, por exemplo, quando você falou assim, como é que você faz a prática? Eu falei assim, eu queria dizer que eu podia, que o meu jeito é fazer yoga, que eu medito, etc. Eu acho que vem dessa idealização de que uma pessoa que lida bem com isso faz essas coisas. Claro. E dentro desse lugar, como que você lida? Com o humor. Eu acho que o humor, na verdade, ele está conectado com a nossa sombra. E a sombra não é algo ruim, é só algo que está realmente oculto na nossa personalidade. E o poder da sombra, de novo, assim como a ansiedade não é ruim, a sombra também não é ruim. O que a gente precisa aprender é dar espaço para ela. E a sombra é o que faz a gente achar graça na vida, achar graça nos problemas, em tudo que dá errado. Então, a primeira coisa será que a gente sabe levar a vida com leveza igual AKA, né? Eu ia falar AKA, que eu tenho alguns automatismos em inglês, mas a gente sabe rir de si mesmo? Porque quando a gente está tão conectado com a ideia de que a gente precisa ser, eu sou esta pessoa e eu tenho essa relevância no mundo, a gente não tem a capacidade de rir de si mesmo, porque a gente não consegue ver a nossa humanidade. A gente acha que a gente é Deus. Então, a primeira coisa. E a última coisa que eu falaria é essa questão sobre... como que eu posso explicar? A curiosidade. Eu acho que a melhor forma de lidar é isso. Primeiro, a gente ter essa consciência. E como junguiana, eu sei que a gente tem os nossos complexos pessoais e existe toda uma outra camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo. Só que nesse inconsciente coletivo tem uma camada do meio, que são os complexos culturais. Então, para mim, que sou cabeção, a melhor forma de lidar com isso, além da curiosidade, é a curiosidade também de entender a história das nacionalidades, a história dos países, se tornar um arqueólogo da alma. E aí você vai descobrindo tantas formas de viver a vida. Eu brinco com o meu terapeuta, porque ele uma vez falou no podcast dele uma palavra que eu amei, que chama palimpsesto. Eu uso em tudo agora. Que é basicamente um pergaminho que é escrito em cima, assim, várias pessoas escrevendo em cima do mesmo pergaminho, e aquilo vai criando vincos. E esses vincos são as experiências da alma que vão se transformando em instintos, em automatismos. Então, com essa perspectiva... o que eu levo para mim? Eu levo que, às vezes, as pessoas também estão presas nesses automatismos, desses palimpsestos. E eu também posso estar no meu próprio automatismo. Lógico. Então, na dúvida, na hora que eu começo a me agitar, na hora que eu começo a ficar muito... E você sabe, eu tenho uma personalidade mais extrovertida, mais, né, dos humores lá, o colérico, né? É a história de, na dúvida, faz o contrário do que o seu automatismo está mandando você fazer. Porque essa é a sua melhor chance de sair da sua camada instintiva, do cérebro límbico, e realmente acessar essa camada mais anciã sua, o velho sábio. Essa é a minha dica. Uau! Entende por que você tinha que estar aqui comigo hoje? Acho que essa sua fala final, ela traz... o porquê, assim, porque aqui no Ancião, isso é muito genuíno e muito verdadeiro, e eu fecho esse nosso momento com essa conexão, só está aqui quem precisa estar. Meu coração me arrepiei também. Acelera só de falar. Quem vem para esse espaço, efetivamente, precisa estar aqui. E eu estou muito feliz. Olha, não consigo nem expressar, porque a força do coração ela está maior. Mas eu estou muito feliz de entender que a sua presença aqui no Ancião, fechando com essa fala que, para mim, ela é o motivo principal, assim, sustentado por tudo isso, né? Porque, enfim, olha, eu acho que você traz aí... presente para, assim, e a possibilidade de sentar
conversar com alguém que a nossa alma sente falta, né? E tirar a gente também do automatismo do dia a dia, dos grandes problemas que, oh meu Deus, né? Os nossos problemas, a história do white people problem, na Meta a gente tem o Facebook problem, né? Sair dessa roda infinita de problema e refletir já é um presente enorme. E ouvir essas palavras de você, meu amigo, ganhei meu dia. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado por nos permitir dialogar um pouquinho com esse lugar da sua anciã, né? E fundamentalmente desse aspecto maior. E saber que, da mesma forma que faz sentido para mim te receber aqui, e para mim não, né? Para o ancião, né? Que é esse espaço ainda maior, né? Sustentado nessa perspectiva da espiritualidade, nessa perspectiva de como é que a gente pode impactar um mundo e construir um mundo maior. Tem pessoas que estão nos escutando e a gente às vezes nem dimensiona, né? Como é que essa mensagem ela pode chegar, ela pode ressoar e ela pode reverberar dentro do outro. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos escutando aqui que o que você trouxe hoje na forma simples de ser, mas ao mesmo tempo, como você bem colocou, né? Cabeçona, né? Que você possa efetivamente tocar a alma de quem está aqui com a gente, sabendo que a passagem da Lígia pelo ancião é uma passagem que marca, mas que de alguma forma toca, né? Obrigada. Eu quero honrar toda a nossa história, honrar a nossa conexão de vida, que já vem aí de alguns anos, que a gente possa sustentar essa conexão e ser motor mesmo, né? Nas fases múltiplas da vida. Eu estou no momento onde eu quero poder acessar. Sou neto de curandeiro, né? Neto de curandeiro, curandeiro é. Mas que a gente possa poder acessar cada vez mais a genialidade da experiência humana. E quando a gente se percebe nesse lugar, a gente vive de forma muito mais leve. Não é fácil, né? Sou neta de benzedeiro, então eu te abençoo nesse caminho. Então é isso. É isso. Tá vendo por que a gente está aqui? Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, meu amigo. E eu encerro esse momento muito feliz, dividindo esse espaço com a Lígia, essa mulher tão forte, tão especial, que tem uma história linda, linda. Obrigado. Obrigada. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.